Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num assunto muito sério e que acontece bem debaixo do nosso nariz, no mundo industrial. Vamos falar sobre como lugares aparentemente comuns, tipo tanques, silos, tubulações, podem se tornar verdadeiras armadilhas silenciosas e, infelizmente, fatais. Olha só essa imagem. Parece um tanque industrial super comum, né? A gente vê um desses em qualquer fábrica. Mas o que faz um lugar desse ser uma armadilha mortal em potencial? A resposta não está no que a gente consegue ver, e sim no que é invisível. E a chave para entender isso está na definição oficial desse tipo de lugar. Então, um espaço confinado é oficialmente isso aqui, uma área que não foi feita para alguém ficar lá dentro por muito tempo. Pensa num tanque, num silo, num duto. O problema quase nunca é o espaço em si, mas sim a atmosfera que pode se formar lá dentro. E é aí que o perigo mora, de verdade. Os maiores riscos nesses lugares são as ameaças na atmosfera. São inimigos silenciosos, que podem derrubar uma pessoa em segundos, antes mesmo que ela perceba que tem algo de errado. Basicamente, todo perigo se resume a 3 jeitos diferentes de uma morte invisível. A atmosfera pode te sufocar por falta de oxigênio, pode te envenenar com um gás tóxico ou pode simplesmente explodir com a menor faísca. Vamos começar pelo mais fundamental de todos, o ar que a gente respira. Olha que interessante esses números. A precisão aqui é tudo. O ar que a gente precisa para viver tem que ter entre 19,5% e 23% de oxigênio. Um pouquinho a menos que isso e a pessoa começa a sufocar. Um pouquinho a mais e o risco de um incêndio ou uma explosão dispara. É uma faixa bem estreita para a segurança, né? E o perigo não é só falta de oxigênio. Os gases tóxicos são igualmente perigosos. O sulfeto de hidrogênio, por exemplo, ele meio que te engana. No começo, ele tem aquele cheiro de ovo podre, mas quando a concentração fica alta, ele simplesmente paralisa o nosso olfato. Aí ele se torna um assassino que não dá para detectar. Já o monóxido de carbono, esse é ainda mais traiçoeiro, completamente invisível, sem cheiro, ele só impede o nosso sangue de levar oxigênio para o corpo. Esse número aqui, ele é importantíssimo. LIEL significa limite inferior de explosividade. É a menor quantidade de um gás inflamável no ar que precisa para pegar fogo. E para a segurança, a regra é bem clara. A atmosfera tem que ficar sempre abaixo de 10% desse limite. Qualquer coisa acima disso e o lugar vira uma verdadeira bomba relógio. Bom, com perigos tão sérios e pior, invisíveis, não dá para contar com a sorte ou com o improviso, né? É por isso que existem regras super rigorosas, um protocolo desenhado, pensado para combater exatamente essas ameaças. É aí que entra a famosa NR33. E olha, isso não é uma recomendação não, é lei. Ela dita o passo a passo que toda empresa tem que seguir para garantir a segurança de quem precisa entrar nesses locais, gerenciando todos os riscos do começo ao fim. Só que, claro, um manual de regras, por melhor que seja, é só papel. Precisa de gente para fazer acontecer. E todo esse sistema de segurança gira em torno de uma pessoa, uma figura central que tem a responsabilidade final de aplicar esse protocolo e garantir que cada passo seja seguido à risca. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente o peso dessa função. O supervisor de entrada não é só um chefe, ele é legalmente responsável, civil e criminalmente, pela vida de quem está lá dentro. Um erro dele não é só um acidente de trabalho, pode ser considerado um crime. É uma responsabilidade gigantesca. Beleza, mas como é que essa pessoa, esse guardião, consegue lidar com tanta responsabilidade? Ela depende de ferramentas e de procedimentos muito específicos. Vamos ver como isso funciona na prática. A ferramenta principal é a chamada PET, a Permissão de Entrada e Trabalho. Para entender fácil, pensa nela como se fosse o checklist de um piloto antes de decolar. Não é só burocracia, não é só um papel. Cada item que é checado ali é um passo vital para garantir que a viagem para dentro daquele espaço seja segura. Ignorar um único item pode ser uma catástrofe. E esse processo todo está bem aqui. O supervisor vai gerenciar cada um desses passos, um por um. Primeiro, ele analisa todos os riscos. Depois, vem um passo crucial: isolar e bloquear qualquer fonte de energia, o famoso LOTO, para garantir que nenhuma máquina ligue por acidente. Aí vem a ventilação e o monitoramento contínuo do ar com detectores de gás. Só então ele emite a permissão, supervisiona o trabalho o tempo todo e no final encerra tudo com segurança. Nada acontece sem esse controle rigoroso.
Ah, e um ponto muito importante. Não dá para confundir supervisor com vigia. São duas coisas diferentes. O vigia fica do lado de fora, olhando, monitorando, se comunicando. Ele é, digamos, os olhos e os ouvidos da operação. Agora, o supervisor, ele é o cérebro. É ele quem tem o poder de autorizar a entrada, a responsabilidade técnica e, o mais importante, a assinatura que valida legalmente todo o trabalho. Ok, agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Vamos entender como a presença de um supervisor qualificado impacta a empresa inteira, muito além da porta de um espaço confinado. E o valor de ter um profissional desses é gigantesco. A maior parte, claro, é para prevenir acidentes, para salvar vidas. Mas também garante que a empresa esteja dentro da lei, evitando multas pesadíssimas. E mais, isso fortalece uma cultura de segurança, onde todo mundo se preocupa mais. E como consequência, até as operações ficam mais eficientes, com menos paralisações. No fim do dia, é disso que se trata. Depois de todas as regras, leis e procedimentos, o objetivo final é uma coisa tão simples e humana, garantir que todo mundo volte para casa, para suas famílias em segurança. É para isso que todo esse sistema existe. E isso tudo leva a gente a pensar, né? Segurança raramente acontece por acidente. Ela é planejada, ela é gerenciada. Então fica a pergunta, que outros protocolos invisíveis, que outros sistemas, como a NR33, existem por aí protegendo a gente todos os dias sem que a gente nem se dê conta?